E aí, povão, como que vocês estão? Vocês estão bem? Nesse vídeo eu vou falar de algo muito especial. Essa aqui é minha bolinha. Manda um beijinho nela. Bolinha. Ela tá aqui. Ela vai mimir. Ela já orou. Já me falou sobre Deus. É minha bolinha. É só 3 pais pra nós, né, mãe? Né? Quer mandar uma mensagem de Deus? Tomo conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. Segue o espaço deles, chama onde eles estiver. Tome conta que eu entrego nas tuas mãos. Faz da tua vontade, Senhor. Minha velhinha hoje está fazendo 62 anos. Maria da Penha de Carvalho. E é muito louco, cara, porque eu lembro de muitas coisas. Minha mãe, ela é maravilhosa. Sempre nos ensinou muitas coisas. Mas ela trouxe uma estrutura de vida muito louca para nós. A mãe, desde sempre, ela nunca se acomodou em uma situação. Eu nunca vi a minha mãe desistindo. Maria da Penha de Carvalho, sempre muito atenta às coisas da vida. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe me ensinou muitas coisas. Maria da Penha de Carvalho, olha, a mãe me ensinou um instinto de sobrevivência. A mãe sempre teve esse instinto. Muitas vezes eu vi as pessoas falando sobre sua mãe, ela não tem ensino, a sua mãe, ela tem esse tipo de problema, pá. E eu sempre identifiquei diferente, eu sempre vi minha mãe muito... Mas isso não deixou que ela se limitasse na vida. É engraçado, cara, que nessa época a mãe metia as caras, não tinha essa. A mãe metia as caras. Inclusive os dois, meu pai e minha mãe, eles eram desavençados. E é por isso que eles deram muito certo juntos. Tudo que acontecia em termos de situações, problemas para ser resolvidos, os dois metiam a cara. Então, dentro de tudo isso que a gente ouvia da mãe, as pessoas talvez nem conheciam, talvez não, certeza, a verdadeira Maria da Penha de Carvalho. Uma pessoa guerreira, uma pessoa que tinha, mais uma vez falando, o instinto de sobrevivência. Eu lembro que nós éramos pequenos, imagens que eu tenho perfeito da minha mãe ainda na cabeça, que aquilo marcou. Quando eu era pequeno, todas as saídas que a mãe tinha para que a gente conseguisse sobreviver. Uma vez nós estávamos lá na Sé, e a mãe andando para lá e para cá para arrumar alguma coisa para nós comer e tal. E eu fiquei lá, cara, eu fiquei lá na Sé, vendo minha mãe indo para lá e para cá. Daqui a pouco, o cara, do nada, né, um nóia na época, me deu um cascudão na cabeça, porque eu tava sentado no lugar dele lá na calçada. Aí ele chegou, sai daí, moleque. Aí me deu um cascudão, mas minha mãe largou tudo, foi pra cima do cara. Aí eu percebi, eu comecei a tomar consciência de que, olha, minha mãe é uma leoa, cara. Minha mãe é diferente. Me negando um cheiro, meu. Nossa, Gelado? onde nós estamos? Ó. Ai, mas gelado, danado. Você não fica me coçando a nariz. Então, enquanto o pai estava trabalhando fora, passando às vezes dias, semanas fora, corria para um lado, o outro corria para o outro. Então era uma rotina monstruosa para os dois. Bom, eu lembro de situações da gente, eu e a mãe, nessa época os meus 2 irmãos mais velhos, que era a Leila e o Oséias, eles ficaram com a minha avó pela situação terrível da qual nós vivíamos, e ficou eu e a Daniela. Daniela ainda quase um bebê. Nessa época, eu não lembro nesse período de brincadeiras. Eu lembro muito de que eu acordava e a mãe já pegava a Daniela no colo
E a gente já ia andar, cara. Já ia andar em busca de comida, em busca de alimentação. E eu lembro de um período que eu olhei em volta, né? O pai tinha alugado uma casa ali na cidade de Mar mesmo. E nessa casa, se eu não me engano, eu tenho uma vaga lembrança, nessa época em 2 cômodos. Mas assim, era cama e um fogão. Não tinha mais nada. Eu não lembro de mais nada. Então era um período de extrema dificuldade de sobreviver. A mãe já nessa época mostrava que, olha, não se acomoda, não se entrega. Mas assim, também havia momentos maravilhosos nessa época. Eu lembro da minha avó Calisto. Minha avó Calisto, sempre que ela via nós, eu via o semblante dela de dó da gente. A avó Calisto sempre foi muito carinhosa. Aí nós já estávamos morando já lá em Sacomã. E nós morávamos com as minhas tias, meu tio Robson. E eu lembro uma vez que eu e o William, meu primo, nós tínhamos brincado em cima de um muro e esse muro caiu. Aí minha mãe chegou. Chegou meu tio Robson, bravo. Falou, agora vocês vão ser presos, brincando com a gente, né? Só que nós levamos a sério. Se vocês saírem pra rua, a polícia vai te levar e não sei o que. Minha mãe só olhando e dando risada. Minha mãe só dando risada, só dando risada. E eu lembro que minha mãe me chamou lá pra dentro e me deu uma bronca. E minha mãe botou a responsabilidade que a gente tem que ter nas coisas. Então a mãe falou, ó, se o vizinho reclamar, o coitado do seu pai vai ter que pagar aquele muro. Então agora que você não vai ter brinquedo mesmo. Então a mãe já falava disso. E a mãe falou, né, nessa época eu lembro da bronca dela, que não era justo que o pai trabalhasse para pagar tudo que eu quebrava e tudo que eu destruía dos outros. Então minha mãe não foi exatamente com essas palavras, mas foi nesse sentido. Então, cara, mano, que maravilhoso. Minha mãe me dando bronca que não acabava, cara. Até que a bronca acabou no chinelado nas costas, no lombo. Então foi um período mágico. O Sacomã foi um período da qual meu pai já estava começando a sair já do alcoolismo pesado, né? Então o pai estava muito mais envolvente. Tanto que depois dessa época, eu lembro que ele trocou uma ideia com a mãe e falou que estava entrando em acordo para comprar um terreno em Carapicuíba. A mãe ficou feliz. Porque era muita agonia. Muita agonia estar numa casa, estar numa outra e toda vez mudando. Nós moramos no Heliópolis, moramos no Sacomã, moramos em vários lugares. E eu vi o semblante da mãe, a mãe felizona. Filmei toda essa situação. Toda a situação que o pai e a mãe passou. Isso desde pequeno me fez crescer um instinto de família. E desde pequeno eu sentia muita dó do meu pai e da minha mãe. Desde pequenininho, porque desde pequeno eu vi muitas cenas, né, dos dois. De alegria, de choro, do pai meio que sentado, trocando ideia com a minha mãe. E agora, como que a gente vai fazer para fazer isso e tal, para pagar tal aluguel? De pequenininho eu já lembro disso. Então isso fez crescer um carinho maravilhoso, um carinho gigante. A Carapicuíba, a casa já formada, nós entramos, eu lembro do semblante da mãe, a mãe pegando a vassourinha e varrendo. Muitas vezes eu via o pessoal taxando minha mãe de ignorante, de doida. E aquilo me machucava demais quando as pessoas falavam isso, cara. Porque na minha cabeça, na minha visão, minha mãe sempre foi muito inteligente. Minha mãe sempre foi muito capaz de resolver as coisas. A mãe sempre foi muito companheira do pai. Por isso que eu tenho muito orgulho. Desde a época de Carapicuíba, aí já era uma era que a gente já brincava na rua. Nessa época o pai já tinha comprado um terreno. Isso foi uma bênção, porque eu tenho imagem dos dois, pulando de felicidade com o primeiro terreninho que o pai comprou. O pai já estava terminando a casa. E ele chegou lá no Sacomã que nós morávamos, deu a notícia pra mãe que nós iríamos mudar. Eu vi os dois. Meu, que felicidade, cara. Felicidade ver os dois depois de tanto sofrimento. Porque São Paulo é osso, São Paulo é uma selva de pedra, Ice Cube, sentimentos Ice Cube. Mas graças a Deus eu vi essa cena. Então,
Carapicuíba foi uma revolução na vida da família. Porque ali o pai começou a focar muito mais na vida. O pai sempre foi maravilhoso, viu? Eu já contei isso em outro vídeo. O pai, até nos momentos dele que ele bebia, mas ele sempre foi um companheiro, sempre foi trabalhador ao extremo. E nunca levantou a mão para nós, nunca agrediu minha mãe. Meu pai, ele foi um exemplo para mim. Então veio a felicidade dos dois, com a casa comprada e principalmente também para nós, né? Que a gente começou a ter mais liberdade para brincar. Foi na época de muita brincadeira, a mãe sempre deu uma liberdade profunda. A mãe nunca foi de restringir a gente para brincar na rua. Inclusive, até nas máquinas de fliperama ela deixava, só que depois não deixou mais. Porque Carapicuíba foi se mostrando uma cidade bem violenta. E a mãe, eu lembro dessa época que a mãe sempre falava: Jonas, toma cuidado com esse fliperama, não é pra ir mais. E minha mãe tinha visto um cara sendo morto no barzinho onde eu jogava, então ela não deixou nunca mais. Uma vez eu fui, só que quando chegou em casa, a minha mãe fez uma filosofia de cinta comigo. E é isso aí, minha mãe sempre maravilhosa, sempre muito professora da vida pra mim. Bom, aí nós fomos. Eu lembro que minha mãe ela sempre ia pra uma igreja próxima lá de casa. Isso era uma paz espiritual, porque de certa forma a mãe levava nós também. Então já eram os contatos que a gente já tinha com a casa de Deus. Antes a gente já tinha esse contato, porque a mãe também, até lá na cidade de Mar, a mãe levava a gente, às vezes na Deus e Amor, para tomar uma sopa. Então, coisas maravilhosas aconteciam. Logo depois, nós fomos para Rio Grande da Serra. E Rio Grande da Serra foi uma bênção também, que ali marcou a ida do pai e da mãe profundamente para o espiritual. O pai, ele se aprofundou na Bíblia, na palavra de Deus, se aprofundou nos caminhos, da qual a mãe também, ela se fixou numa igreja chamada Deus e Amor. Cara, foi bênção, porque direto eu vi a mãe indo. Ela pegou um círculo de amizade nessa igreja Deus e Amor profundo. Então foi maravilhoso, foi outro estágio marcado pela nossa família, né, e pela mãe. A mãe, ela se habituou a ir todos os dias para a igreja. O Grande da Serra foi muito importante para a família. E a mãe no começo ela estranhou muito. Ah, Zito, o que você tá fazendo aqui, Zito? Ah, aqui é mato e tal. Mas depois minha mãe amou também. Hoje pergunta pra minha mãe se ela quer sair de lá. Porque a mãe, ela sempre foi muito feliz em Rio Grande da Serra. Brinca, gosta do lugarzinho dela. Só que nesse tempo também, em Rio Grande da Serra houve outro marco, da qual datou-se a espiritualidade da família. O Rio Grande da Serra trouxe esse sabor espiritual da qual nós precisávamos. E houve um ponto extremamente conflitante. O Rio Grande da Serra também marcou a ida do meu pai. Ele foi descansar, Deus buscou ele. E foi um período muito complicado, porque a minha mãe sentiu muita falta. Do meu pai. Ela chegou a entrar em depressão. Por várias vezes eu levei ela nos hospitais. Passei noites e noites com ela, deixando ela mais calma, mais tranquila. Passei noites e noites com ela no hospital. Tudo isso que eu presenciei, esse companheirismo do meu pai com a minha mãe, sempre os dois estavam juntos. Minha mãe até falava que nesse período mais pesado,
ajudador dela. E vem um filme na minha cabeça, né, meu? Como que será que minha mãe está nesse momento? Foi um momento muito duro. Eu lembro que logo após da despedida do pai, nós passamos um período muito complicado, porque a mãe, obviamente, ela ficou muito triste. Muito triste, e minha mãe já estava sozinha na casa. E eu lembro da minha mãe falando, ó, antigamente pelo menos tinha seu pai, né? Vocês tudo casaram, mas seu pai pelo menos fazia companhia. Eu fazia comida pra ele. E agora eu vou cozinhar pra quem, Joana? Pra que eu vou fazer comida? E então ela já começava a se negar a comer. E era sozinha, porque ela morava numa casa lá em cima, no terreno, e minha casa sempre ficou lá embaixo. Aí eu pensei comigo, ó, meus sonhos mudaram. Hoje o meu sonho é terminar minha casa. É uma casa que meu irmão tinha iniciado, meu irmão Oséias. E eu falei, meu, eu vou pegar essa casa que já está iniciada e vou terminar ela. Porque meu sonho é passar minha mãe aqui pra baixo. E a gente sempre conversava, ó, mãe, vai chegar, a gente vai conseguir terminar essa casa. E foram 4 anos. O pai, Deus o levou em 2016. E de 2016 eu fui terminar ela dentro de um padrão básico em 2020, começo de 2020. E esses 4 anos de muita luta, porque a todo momento eu não deixava a peteca cair, não podia. Então sempre que eu via minha mãe triste, eu brincava com ela. Foram noites e noites lá, vigiando o soninho dela. A minha esposa maravilhosa que Deus me deu, também sempre ajudava, sempre estava próxima. Então ela sempre me falava, ó, Jonas, pode ir trabalhar tranquilo que a sua mãe está aqui conosco. Então minha esposa maravilhosa, foi uma base muito importante para que minha mãe passasse tudo isso. Um período extremamente complicado. E me veio a ideia de trazer a minha mãe para o terreno de baixo, que ela morava na casa de cima. Só que aquela casa já estava muito estranha sem meu pai lá, né? Então deixar minha mãe sozinha, dia e noite ali, pra mim já era muito cruel. Vamos lá pra baixo, viu? Em nome de Deus. Viu? Em nome de Deus. A bolinha mais fofinha desse mundo, meus tesourinhos. Né, mãe? Meu Deus. Foi especial. 4 anos de muita luta, trabalhando demais, trabalhando sem parar, vendendo férias e tudo para colaborar com toda aquela estrutura financeira que eu tinha pensado para terminar a casa. Então nós rebocamos, colocamos piso, corremos atrás. Em 2019 para 2020, já entre o fim de 2019 para 2020, eu terminei basicamente a casa. Eu falei, é hora de deixar minha mãe aqui embaixo. E foi para nós um presente de Deus. Não era só a casa física, mas era a mãe estar mais próximo ainda, para que eu pudesse cuidar mais dela. E foi uma bênção, porque minha mãe é uma bênção na nossa vida. Esse ano nós passamos o Natal louvando, eu, minha mãe, meus filhos, a minha esposa. Como não podia aglomerar, então nós fizemos um Natal entre nós, entre família, um Natal simples, mas um Natal rico de muito amor. E é por isso que toda essa parceria que meu pai tinha com a mãe, todo o companheirismo que ele tinha, esse período da construção da outra casa e tal, era para preencher um pouquinho. A gente sabe que um físico não preenche a alma, mas era uma forma de trazer ela para próximo da gente, essa casa, e através do nosso amor, do nosso carinho, a gente conseguisse preencher um pouquinho da ausência do pai. Porque a gente sabe que as pessoas são insubstituíveis, cada pessoa é única. E exatamente por entender assim, esse sonho, ele se concretizou. Nós trouxemos a mãe para baixo e nós percebemos que o humor dela mudou, ela nunca mais teve uma caída psicológica. E eu comecei a ver minha mãe sempre,
quando ela lembrava do pai, era com um entendimento muito maior. Exatamente por várias conversas que nós já tivemos, né, sobre o assunto. Então ela chegou numa conclusão de que, tá tudo certo, é o nosso caminho, é a nossa ida, é a morada com Deus. E foi muito lindo ver minha mãe tendo esse tipo de percepção lá embaixo, na casa de baixo. Um momento também. Bom, eu confesso pra vocês que foi uma faculdade na vida. A história é vivida junto com a mãe, a guerreira, lado a lado com o pai, outro monstro guerreiro, um cara que não desistiu de seus objetivos, principalmente baseado na fé. Baseado na fé, os dois continuaram. Hoje o meu querido está dormindo em Deus. E minha mãe, ela tá aí. Eu falei pra vocês sobre o sonho da casa, que era pra baixo. E hoje, o sonho continua. É de ver ela na paz, ver ela alegre, ver ela descansando um pouco. Descansando. Porque correu demais nessa vida. Mas há uma frase clássica das pessoas das antigas que é: mãos de Deus. Fui visitar meu tio Luiz esses dias, o Luiz Calixto. Ele me falou algo maravilhoso sobre oração. Então são tempos de orar. Então, mãe, fica tranquila. Orações não vão faltar. Amém? Pessoal, fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.